Hoje, damos uma olhada neste supervulcão e no que os cientistas disseram sobre ele. Os vulcões fascinam muitos de nós, mas nos últimos anos os supervulcões têm dominado a imaginação do público. Os geólogos foram capazes de olhar para o nosso passado e ver alguns dos danos que essas maravilhas naturais fizeram, e é justo dizer que eles têm a capacidade de remodelar nosso planeta. Um exemplo disso é a supererupção do Toba, que quase levou a humanidade à extinção. Antes deste evento, havia uma população estimada de 1 milhão de pessoas. Depois que o evento aconteceu, havia apenas 11 mil humanos restantes. Os cientistas da Universidade Curtin fazem parte de uma equipe de pesquisa internacional que estudou um antigo supervulcão na Indonésia e descobriu que tais vulcões permanecem ativos e perigosos por milhares de anos após uma supererupção, o que torna necessário repensar como esses eventos potencialmente catastróficos são previstos. O professor associado Martin Daniik, principal autor australiano do Centro John de Laeter, baseado na Universidade Curtin, disse que os supervulcões frequentemente entram em erupção várias vezes com intervalos de dezenas de milhares de anos entre as grandes erupções, mas não se sabe o que aconteceu durante os períodos de dormência. Compreender esses longos períodos de dormência determinará o que procuramos em jovens supervulcões ativos para nos ajudar a prever futuras erupções, disse o professor associado Daniik. As supererupções estão entre os eventos mais catastróficos da história da Terra, liberando enormes quantidades de magma quase que instantaneamente. Elas podem impactar o clima global a ponto de derrubar a Terra em um inverno vulcânico, que é um período anormalmente frio que pode resultar na fome generalizada e na desorganização da população. Aprender como funcionam os supervulcões é importante para compreender a ameaça futura de uma supererupção inevitável, que acontece uma vez a cada 17 mil anos. O professor associado Daniik disse que a equipe investigou o destino do magma deixado para trás após a supererupção do Toba há 75 mil anos atrás, usando os minerais feldspato e zircão, que contém registros independentes de tempo com base no acúmulo de gases argônio e hélio como cápsulas do tempo nas rochas vulcânicas. Usando esses dados geocronológicos, inferência estatística e modelagem térmica, mostramos que o magma continuou a escorrer para fora da caldeira, ou depressão profunda criada pela erupção do magma, por 5.000 a 13.000 anos após a supererupção. E em seguida, a carapaça de um magma remanescente solidificado foi empurrado para cima como uma carapaça de tartaruga gigante, disse o professor associado Daniik. As descobertas desafiaram o conhecimento existente e o estudo das erupções, o que normalmente envolve a procura de magma líquido sob um vulcão para avaliar o perigo futuro. Devemos agora considerar que as erupções podem ocorrer mesmo se nenhum magma líquido for encontrado sob um vulcão. O conceito de que é irrompível precisa ser reavaliado. Embora uma supererupção possa ter um impacto regional e global, e a recuperação possa levar décadas ou até séculos, nossos resultados mostram que o perigo não acabou com a supererupção e a ameaça de outros perigos existe por muitos milhares de anos depois. Aprender quando e como o magma em erupção se acumula e em que estado o magma se encontra antes e depois dessas erupções é fundamental para compreender os supervulcões. Hoje, daremos uma olhada no que os funcionários do Parque Nacional de Yellowstone acabaram de descobrir dentro do parque. Dados recentes mostraram que os geysers ao redor estão começando a aumentar, com imagens ao vivo mostrando que eles parecem estar mais ativos do que o normal. Enxames de terremotos ainda estão atingindo a região nas últimas semanas,
com os residentes locais dizendo que os tremores parecem estar aumentando. Particularmente, tem havido muita atividade ao redor do lago, com dezenas de terremotos não sendo relatados. No entanto, podemos ver por dados sísmicos que esses terremotos ainda estão atingindo Yellowstone. Centenas de bisões acabam de ser vistos deixando o Parque Nacional de Yellowstone. Embora os animais muitas vezes andem pelo Parque Nacional, as pessoas que costumam visitar o local disseram que parece um pouco cedo para fazer isso, com alguns dizendo que as atividades recentes ao redor do parque estão fazendo com que eles se saiam mais cedo do que o normal. Um usuário postou um comentário na página de mídia social do Parque Nacional e disse que não conseguiu encontrar um registro da última vez que os bisões deixaram o parque tão cedo, e perguntou se algo está acontecendo lá que os levaria a fazer isso. A erupção do Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, voltou a concentrar as atenções mundiais na atividade vulcânica do planeta e no Parque Nacional de Yellowstone. Encontra-se um supervulcão que tem suscitado preocupação. A NASA afirmou que a erupção de um supervulcão é uma das maiores ameaças naturais à vida humana, substancialmente maior do que a ameaça de um asteroide ou cometa, revelou Brian Wilcox, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Um estudo recente publicado na revista Comunicações, Terra e o Meio Ambiente de uma equipe da Universidade do Estado de Oregon, conduzido pelo professor associado Martin Danici, deixou o alarme. Erupções de supervulcões podem impactar o clima global a ponto de colocar a Terra no inverno vulcânico, que é um período anormalmente frio que pode resultar em fome generalizada e desorganização populacional, explicou o cientista, que baseou a sua análise na última erupção de um supervulcão, no Lago Toba, na Nova Zelândia, que provocou um gargalo genético na evolução humana. Segundo o acadêmico, a população humana diminui rapidamente, há 50 e 100 mil anos, para cerca de 3 e 10 mil indivíduos. Existem cerca de 20 supervulcões na Terra e é expectável que aconteça uma erupção a cada 17 mil anos, embora no caso de Yellowstone o cenário seja diferente. Yellowstone explode aproximadamente a cada 600 mil anos, e fazendo cerca de 600 mil anos desde que explodiu pela última vez, o que deve nos fazer sentar e prestar atenção, frisou Brian Wilcox, da NASA. Em Yellowstone, a câmara magmática tem agora 80 quilômetros de comprimento e 20 quilômetros de largura, e a NASA pretende resfriar o vulcão. Segundo estimativas, um aumento de 35% na transferência de calor seria necessário para que deixe de ser uma ameaça. Brian Wilcox explicou que a construção de um grande aqueduto para aumentar a quantidade de água no supervulcão foi descartada no início. As pessoas não querem que a sua água seja gasta dessa forma. As pessoas estão desesperadas por água em todo o mundo, e por isso, um grande projeto de infraestrutura, onde a única maneira de a água ser usada é para resfriar um supervulcão, seria muito controverso. Em vez disso, a equipe da NASA propôs perfurar até 10 quilômetros no supervulcão e bombear água em alta pressão, para resfriar o vulcão, e a saída, com temperaturas de aproximadamente 350 graus, poderia ser utilizada para gerar eletricidade. O projeto teria um custo estimado de aproximadamente 3 bilhões de euros. O mais importante é não causar danos. Se perfurar o topo da câmara magmática e tentar arrefecê-la, isso seria muito arriscado. Tornaria a tampa sobre a câmara magmática mais frágil e propensa a fraturas. Agora, iremos dar uma olhada no que os cientistas descobriram dentro deste sistema vulcânico. O levantamento geológico americano disse que há mais de 160 vulcões potencialmente ativos nos Estados Unidos. Nossa história foi muito afetada por erupções vulcânicas,
sendo uma das mais conhecidas a do Monte Vesúvio. Em 79 d.C., o Vesúvio entrou em erupção, destruindo grande parte da cidade com escombros vulcânicos e a cobrindo com 6 metros de cinza. Durante séculos, as ruínas de Pompeia permaneceram intocadas e perfeitamente preservadas pelo espesso manto de cinzas. No século XVIII, a descoberta da cidade outrora oculta foi revelada ao mundo. Estava completamente congelado no tempo. Havia restos mortais perfeitamente preservados de pessoas tentando encontrar abrigo contra a erupção. Até as padarias ainda tinham pães frescos no forno. Em partes do Havaí, existem tubos de lava. Eles se formam durante erupções vulcânicas, começando como rios de lava, e fluindo abaixo à medida que se ramificam em canais menores, como as raízes de uma árvore. Em seguida, a lava exposta esfria e endurece. Um telhado se forma sobre ele, permitindo que a lava abaixo dele continue fluindo por meses, até que desacelere, drene, tornando-se um tubo. Apesar de sua onipresença na grande ilha do Havaí, é raro alguém cair em um tubo de lava, dizem os especialistas. Mas isso pode acontecer. A polícia disse que aconteceu a um homem idoso, em seu próprio quintal em Hilo, na costa leste da ilha. O homem, conhecido na grande ilha como Robert Isashi Nishimoto, de 71 anos, parecia estar aparando galhos em seu quintal quando caiu, por uma área macia do solo, em um tubo de lava escondido, e morreu, disse a polícia. A polícia chegou à casa de Nishimoto para realizar uma verificação do bem-estar na segunda-feira, depois que um de seus amigos ligou para relatar como desaparecido, relatou o site Havaí Agora. O pessoal de resgate o encontrou no fundo de um tubo de lava de 1 metro de largura, 6,5 metros abaixo do solo. Ele foi levado ao hospital, onde foi declarado morto. Uma autópsia descobriu que ele morreu, como resultado de ferimentos consistentes com queda, e a polícia disse que não havia suspeita de crime. Os buracos são chamados de claraboias. É onde uma parte fina do telhado desaba, então você terá um buraco no tubo de lava. Se você pensar em uma claraboia em uma casa, é apenas uma janela no telhado. A claraboia é um buraco no telhado da caverna. Os cientistas disseram acreditar que há uma boa possibilidade de o tubo de lava se formar durante a erupção maciça do vulcão Mauna Loa, de 1880 a 1881. A lava fluiu por meses e quilômetros, ameaçando a cidade de Hilo, conforme ela se aproximava. As pessoas oraram a Deus e a deusa havaiana dos vulcões, pedindo para que a lava parasse, construindo valas e explodindo dinamite para tentar desviar seu fluxo, disse o Serviço de Parques Nacionais. Mais de 9 meses depois, quando os rios de lava pararam, o resultado foram as cavernas Kaumana, uma rede de tubos de lava de 8 quilômetros. O tubo primário é o tronco, às vezes se estendendo por 9 metros ou mais de diâmetro, enquanto os tubos secundários são como galhos, ficando menores com a distância. Em 1941, o evento parece ter sido raro o suficiente para que um vencedor do concurso de contos do Havaí escreveu: acidentes ocorreram, às vezes mortes, ao cair em tubos de lava. Até que alguém experimente o acima, ele pode acreditar ou pode dizer que é toda superstição.